Graça e a paz, queridos. Tudo na bênção? Hã? Tudo. Que bom. Irmãos, antes de eu começar a pregar, todos os pais receberam a lembrancinha? Alguém ficou sem receber? Quem ficou, levanta a mão aí, que recepção entrega aí, ó. Uma lembrancinha maravilhosa, mais um chaveiro para a coleção. Você pode escolher dois modelos. Tem um de super-herói e um... O que está escrito aqui? Ah, fique calmo, eu tenho um super pai. Olha que legal. É um carinho da igreja para você, uma lembrancinha desse Dia dos Pais. Mais um Dia dos Pais, um dia dos Pais diferente, né, que a gente tem vivido, num tempo diferente, mas não deixa de ser Dia dos Pais, não é? Não é verdade? Então, pegue o seu chaveirinho lá. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Encontraram? Encontrando? Pode ir abrindo aí. Provérbios 23. Você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Já. Mesmo de máscara, os seus olhos sorriem, sabia? Seus olhos sorriem. Olha, o texto diz o seguinte, olha lá: Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Deixa eu ver a minha versão aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, aqui na Corrigida Fiel. Amém? Todos encontraram aí? É só isso. Aí você deixa o Provérbios aberto aí, que depois a gente vai usar uns outros textos, mas por enquanto é isso aí. Irmãos, hoje é Dia dos Pais, e pai, no dicionário, significa o seguinte, é um significado muito profundo. Diz o seguinte: pai é aquele que tem filho. Olha que revelação, anote aí. Não perca essa revelação. Pai é aquele que tem filhos. E ele está certo, né? Pai é aquele que tem filho. E é interessante a gente pensar só nisso, porque pai também não é só ter filhos, mas pai é gerar filhos, que também é um outro significado. O genitor, o progenitor, aquele que cria, ou aquele que faz que alguma coisa exista. Olha que lindo. Então isso é ser pai. E hoje eu quero falar de pai, tá? Pai também traz também um sentido de proteção, de instrução, de direção, de amor, de cuidado, é ou não é? Pai também, além desse sentido cheio, também para alguns pode ter um sentido vazio. Por quê? Porque talvez não tiveram a figura do pai, né, até então. E aí fica difícil de compreender a totalidade do que é essa palavra pai. Vocês acreditam? Olha aqui a pesquisa Ibope, Alessandro Bana, que quase 6 milhões de brasileiros estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. 6 milhões, não é pouca gente não, é muita gente. 6 milhões de brasileiros. Gente, eu acho muita coisa. Porque paternidade, ela está muito ligada também à construção da identidade de alguém. A construção da identidade de um ser humano, é ou não é? E não só a identidade, mas a personalidade. Isso é muito sério, muito profundo. E fazendo essa pesquisa, eu vi o que um juiz falou. Eu falei, eu vou falar o que esse juiz falou. É o juiz Ricardo Pereira, lá de São Paulo, da Vara da Família.
Ter tanta criança sem registro paterno é preocupante. Isso significa que haverá necessidade de regularizar essa situação mais para frente. Uma criança sem pai pode sofrer constrangimentos, além de estar em uma situação de maior vulnerabilidade, pois não tem a figura paterna. Olha que definição de alguém sem pai dita por esse juiz. 6 milhões de pessoas sem o nome do pai. Então eu fico pensando para elas, eu começo trazendo essa definição de pai para gente que teve pai. Eu tive meu pai ainda está vivo, presente, mas e para quem não teve uma figura paterna, como que ele imagina isso? Ou, além desses 6 milhões de brasileiros, tem também aqueles órfãos de pais vivos, pais que, sabe, não fedia nem cheirava, pais que simplesmente foram progenitores que fizeram os filhos e, como diz o vulgo, o verbo, jogaram no mundo e o filho não tem referência nenhuma dele, nem sabe quem é o pai, ou soube quem era o pai, mas o pai era indiferente. Órfãos de pais vivos existem, sabia? Ou órfãos de pais vivos são aqueles também que tiveram pais abusadores, pais que agrediram, sejam fisicamente, de forma que houve um distanciamento dos filhos, ou de forma verbal, que também fere. A gente vê isso muito no encontro com Deus, quando a gente trata de paternidade, o quanto isso é sério na vida de muitas pessoas que foram maltratadas, abusadas, seja física ou emocional, pelo pai. Aquela palavra que poderia significar, como eu disse ali no princípio, amor, cuidado, direção, instrução. Isso é muito sério. E aí, sabendo da seriedade dessa palavra, Deus, nosso Pai, coloca na Bíblia, em vários momentos, essa definição de pai. Ele usa pai para determinar os antepassados. Não sei se vocês lembram, aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, Davi, né, não era pai de Jesus, mas era por causa dos seus antepassados, da linhagem. Pai também como ancestral de uma nação ou de um povo. Por exemplo, Abraão, pai de multidões, pai de nações, pai de uma nação. Deus também é citado como pai de Israel, no sentido que ele é o seu autor, ele é o seu realizador, ele é o seu criador. O termo pai também é usado para se referir a um conselheiro, a um pastor, um líder, uma autoridade, pastor Manuel. E tantos outros líderes que você tem na sua vida que são os seus mentores, são os seus pais também. Mães também, mas hoje eu vou falar de pai. Então, você mãe aí, pode também se colocar nesse lugar como mãe espiritual, pai espiritual. Isso existe, isso é lindo. Pai de família, já ouviu esse termo? Você é pai de família. Agora o trem ficou sério, como sendo o cabeça da casa, o chefe, né, Toninho? Em 4 sentidos, Deus é pai. Pai como Criador, como Pai de Israel, como Pai de Jesus Cristo e como nosso Pai, Pai dos cristãos. Enfim, Pai tem vários sentidos, vários sentimentos, não só sentidos, mas sentimentos. Quando eu falo Pai, você pode, através da sua experiência, definir isso na sua cabeça e sentir alguma coisa. Pai, ele tem essa variação de sentimentos dentro de nós. Queridos, mas hoje isso foi só uma introdução, que eu quero falar mesmo com você é o seguinte: o que eu entendi depois que eu me tornei pai. E eu não quero aqui me deter a uma experiência pessoal tão somente, mas e também nas escrituras, o que a Bíblia diz e o que a gente aprende com a palavra.
Eu queria que você me desse um tempo aí. Já são 19h20. Eu estou só começando. Quem me dá aí 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos? 30, 40, 50? Vocês tenham paciência. Quem está com pressa de ir embora? Ninguém, né? Os pais, segura sua família aí. Vamos lá. Existe uma história muito linda, só para a gente começar, que todo mundo conhece. Que é aquela história de um adolescente que não passava de ano, não sei o quê. Aí o pai dele promete para ele um carro se ele passasse no vestibular de medicina. E aí o pai dele, ele passa nesse vestibular de medicina e o pai dele promete um carro. Eu disse isso já? Já, né? Não? Promete um carro para ele. Aí o pai dele, ele vai, se esforça e passa. E aí quando ele passa, o pai dele dá uma Bíblia para ele. Pronto, o mundo caiu. Ele ficou triste, magoado. E aí ele vai embora, se revolta, nunca mais olha para a cara do pai, da mãe, da família, porque não cumpriram a promessa. Tem uma criança lá fora, tá? Não sei de quem que é. Já correram atrás dela desesperadamente. Fecha aquele portão lá, gente. E aí eles desistem disso. Ele abandona os seus pais, quebra o contato até o dia que o pai dele morre. Nesse dia, ele recebe da mãe dele a Bíblia, bendito presente que ele não gostou. E a mãe dele pede para ele abrir aquela Bíblia. E aí quando ele abre a Bíblia, ele encontra uma carta lá dentro que diz o seguinte, presta atenção. Filho amado, sei o quanto você deseja o carro que eu lhe prometi. Vi todo o esforço e dedicação para tê-lo. Dentro do envelope que está na Bíblia tem um cheque em branco em seu nome. Escolha o carro que você quiser e compre. É meu presente. Mas gostaria também de te presentear com algo maior do que um carro. Esta Bíblia. Nela você aprenderá a amar a Deus, o Pai. Não pelo prazer das recompensas, mas pela gratidão e pelo dever de amá-lo. Diante dessa palavra, dessa história que eu creio que você já ouviu, mas que eu queria trazer aqui à nossa memória, a gente vê, queridos, que nós que somos pais, viu, pais? Estamos juntos hoje, hein? E sempre. Mas nós que somos pais, nós temos uma tarefa sublime, uma tarefa linda, uma tarefa árdua. Nós temos uma responsabilidade, uma responsabilização dada por Deus. Eu sempre sonhei em ser pai. Não sei se isso é coisa que Deus colocou no meu coração, mas além de sonhar em ser pai, eu sonhava literalmente os meus sonhos. Nos meus sonhos, enquanto eu dormia, eu me via nos meus sonhos andando com um garotinho, talvez era o Davi já, mais um menininho e por vezes uma menina. Eu andava com o peito estufado na rua e aí todo mundo falava, não, que menininho bonitinho. Eu falava, é meu filho. É meu filho. E eu acordava tão feliz, mas tão alegre, que aquela alegria eu fui entender depois que ele nasceu, o Davi, no meu primogênito. Mas uma alegria que enchia o meu coração, quem é pai, a gente não consegue explicar. Que transbordava no meu peito, a ponto de eu chorar, né, Juninho? Nós é chorão, e a gente chora, porque é um amor incondicional que Deus coloca no nosso coração. Então era um sonho que eu sempre tive, graças a Deus, pela esposa que eu tenho, tá ali, que me ajudou a realizar esse sonho, minha família, minha sogra tá ali, também por causa dela que fez a filha, e aí vai, né? Gente, mas assim, quando a Lili engravidou, me deem tempo, tá? Quando a Lili engravidou, eu falo que eu engravidei junto, porque eu queria tanto aquela experiência que eu quis viver tudo, desde fazer o exame de sangue para comprovar, passando pelas
milhares de consultas de ultrassom e de acompanhamento médico, passando também pela alimentação da Lília, que ela sofreu comigo, eu pegava no pé da alimentação dela, do que comer, do que deixar de comer. A gente fazia até marmita para a Lília na época. Ela fala que eu senti desejo de comer algumas coisas que ela não sentia, e diz ela que eu senti, não sei se é psicológico. Mas, queridos, não sei se vocês me entendem, mas eu quis ser aquilo que Deus me colocou para ser. Se é para ser pai, se é para ter esse papel, porque até então eu era marido, me dedicava a isso, mas agora vinha mais um papel na minha vida que era ser pai. Então, se é para ser, eu quero entrar de cabeça nesse negócio. E eu entrei. Então, quando essa participação, e eu sabia que eu, como na minha cabeça, como diz a Sibeli, na minha cabeça, eu pensava que eu precisava participar de tudo, porque ele precisava saber que eu era o pai dele, eu falava com ele, e eu ia fazendo essa ligação desde o ventre, e eu queria ficar horas lá na ultrassom. A médica falava, tá acabando. Não, pelo amor de Deus, só mais um pouquinho, só pra gente ouvir mais o coração dele, ouvir a carinha dele, mesmo pelo ultrassom. Aí ela tinha um negocinho que eu via o coração, que era tipo portátil. Eu falei, você podia dar isso pra eu levar pra casa, né, pra ouvir todo dia o coração dele. E aí, aquela ansiedade de ver ele nascer, o povo via a barriga da Lília e falava, nossa, tá grande, passou rápido, né? Eu falei, não passou não, tá demorando, não vejo a hora desse neném nascer. E aí, vem aquelas preocupações de pai já, né? Cai a ficha que você é pai e fala, meu Deus, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa de fralda, precisa de não sei o quê. Aquelas preocupações que são normais, você que vai ser pai, você vai entender, são normais, ainda mais primeira viagem, né? Vem essas preocupações na nossa cabeça que nos levam a fazer algumas coisas. E aí, meu irmão, o bebê nasce, né, Andrei? Andrei tá aí, tá com camiseta, fazendo propaganda, primeiro dia dos pais. Meu irmão, quando o neném nasce, quando o filho nasce, nasce um pai. Quando o filho nasce, nasce junto um pai. Nasce junto, porque você olha para a carinha deles, naquele momento é algo sublime, né, pais? É algo maravilhoso, é algo que vira, eu costumo dizer que vira uma chavinha dentro da gente que a gente não sabe explicar. As mães estão entendendo isso também. Então é um amor que nasce junto, incondicional, que você fala, puxa vida, agora eu tenho alguém para chamar de meu, até porque a gente sabe que os filhos vão crescer, mas vão continuar sendo nossos filhos, não é? Não vão deixar de ser os nossos filhos. E aí vem a paternidade. E aí eu falo que uma das coisas que eu mais amo na vida é ser pai. E por causa disso, eu quero saber de tudo, participar de tudo. Eu tô lembrando de algumas coisas, não vou falar não. Mas de participar de tudo, de caminhar junto, de instruir, de corrigir, de tudo. Pelo menos eu sou assim. E eu quero. A gente fez curso de educação de filhos, foi maravilhoso, eu recomendo. Pra gente entender isso mais ainda. Então, queridos, eu estou contando um pouquinho aqui da minha experiência, porque eu pouco falo de mim quando eu prego, mas hoje eu quis falar justamente para a gente se ligar aqui no que é ser pai, e que é uma função, que é um legado que a gente deixa para os nossos filhos, e que a gente precisa entender, pai, nós pais, que é árduo. Nós vamos errar, talvez você já errou muito, meu filho só tem 7 anos mais velho, e talvez eu vou errar muito também. Mas há algo sublime nisso, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, o que eu entendi quando me tornei pai, eu entendi o que é ser pai. Entendi que não era muito romântico. A gente romantiza, mas não é tão romântico. Mas era um negócio sério, muito sério. Era um investimento para a vida toda. O desafio de um sustento, seja material, físico, espiritual, emocional,
E aí por isso eu separei o Provérbios 23, que diz: dá-me, filho, o teu coração. Eu acho lindo esse texto que diz: dá-me, filho, o teu coração, no sentido de nós precisamos conquistar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos conquistar o coração deles. E aí, não conquistar só através do autoritarismo. Porque é fácil fazer seu filho te obedecer quando você tem uma vara na mão. Mas ganhar o coração dele faz com que eles nos obedeçam e nos amem por quem nós somos. Não só pelo que a gente fala ou faz. Mas dá-me, filho, o teu coração. Eu entendo isso. E esse deve ser a nossa oração, pais. Porque eles vão crescendo e a tendência deles é se desligando da gente. Mas quando nós conquistamos o seu coração, eles podem crescer e eles ainda vão estar ligados com a gente. Pelo menos essa é a minha oração. O desafio de Provérbios 23, 26. Os teus olhos observam os meus caminhos. Aqui o escritor está dizendo exatamente isso: observe os meus caminhos. Não apenas o que eu falo, mas o que eu faço. Porque a gente pode falar, esbravejar, mas se nós não formos exemplos para eles, de homens, de cristãos, de trabalho, de fé, tudo que nós falarmos não vai valer de nada. Principalmente porque eles estão 24 horas nos observando. E aí Malaquias 4:6 diz, não precisa abrir não, complementa, é o último versículo do Antigo Testamento, diz que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E quantos corações precisam ser convertidos à sua família, aos seus pais? Quantos corações estão distantes da sua família? Você que está me assistindo, quantos estão afastados desse relacionamento? Aprendi que tem os seus desafios e as suas responsabilidades. Tem um livro chamado Homens de Verdade, de Richard Phillips. Ele usa duas palavras, que é nutrir, cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Com base em Gênesis 2:15. Ele diz que tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim para cultivar e guardar. Com base nessas duas palavras, cultivar tem o sentido de nutrir e tem o sentido de discipulado. Guardar tem o sentido de proteger e o sentido de disciplina. Cultivar e guardar. Essa é a nossa função de pai. Como que eu cultivo? Cultivo através do discipulado. Cultivo através das minhas influências no coração do meu filho, ministrar no coração dele, para ganhar um relacionamento com ele e dele para com Deus. Isso é cultivar, é ler com ele, é orar com ele, é trabalhar com ele, é brincar com ele, é ouvi-lo. Hoje eu e o Davi tivemos uma DR, né, filho? Bem no dia dos pais. A Lília sabe, né? O dia que nós conversamos sobre algumas coisas. Então a gente está nesse processo de discipulado na vida dele, de ouvi-lo e também de fazer-se ouvido. Meu querido, e disciplinar, talvez a gente erra muito nessa questão de disciplinar fisicamente, mas também tem a disciplina verbal. A disciplina física é o que Provérbios aqui no 23, no verso 13 e 14, diz o seguinte: não retire a disciplina da sua criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso mesmo ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Isso para as crianças, né? A varinha. A gente tem aprendido que não é interessante você dar palmada nos seus filhos, porque é a mesma mão que dá carinho, dá palmada, isso confunde a cabeça deles. Mas pegue a vara da disciplina e discipline o seu filho. Talvez muitos, como diz a palavra, serão livrados do inferno por causa disso. E aí ele cresceu, você vai dar varada?
Não, nós vamos conversar. É a disciplina verbal, talvez a mais difícil, né, Fabíola? Conversar, orientar, direcionar. É onde você explica para os seus filhos adolescentes como que são as coisas, relembra a eles algumas coisas. É isso. Eu aprendi que há seus desafios, que há as suas responsabilidades, mas também tem as suas glórias. Salmo 27, 3 ao 5 diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Então eu penso que ter filho é sinal de força. Antigamente, você vai ver na Bíblia, eles tinham muitos filhos, homens, né? Gostavam de ter homens, que eram sinais de força, mas os filhos, a multidão de filhos representava isso. Então filhos para nós é sinal de força, sinal de vida. Diz que eles são como flechas na mão do arqueiro, não é isso? Então, também cada filho, além de força, além de sinal de vida, filho também para nós é uma missão. Cada filho é uma missão que Deus colocou na sua vida, na nossa vida, uma responsabilidade e uma missão que Deus nos colocou. Meu irmão, filho, não é uma tarefa fácil para nós como pais. Lembra que minha mãe falava mais sobre isso, meu pai só olhava, mas algumas coisas na nossa infância, talvez você já ouviu isso do seu pai, da sua mãe, que eles falavam assim: vocês só vão entender quando vocês forem pais. Quem já ouviu isso? Todo mundo. Vocês só vão entender quando vocês forem pais. E a gente entende. Tá, os meninos? Ouve muito. Tá adolescente, tá jovem, tá criança. Nós só vamos entender quando nós somos pais. Porque é uma responsabilidade linda, tremenda, mas suscetível ao erro. Dá-me, filho, o teu coração. Dá-me, filho, o teu coração. Quando eu me tornei pai, eu entendi também, além do que é ser pai, eu entendi o que é ser filho, que é o que eu acabei de dizer. Os nossos papéis de filhos. Todo mundo aqui é filho de alguém. Talvez seu pai já não está mais entre você, mas você é filho. Olha o que diz em Provérbios 23. Ouve o teu pai que te gerou. Não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Acho isso tão puro a forma como ele fala. É tipo um apelo mesmo. Ouve o teu pai. Que pai? Seu genitor. Aquele que te gerou. Você tem ouvido seus pais? Você tem dado ouvido aos seus pais? Ou ouvidos à sua mãe? Você tem desprezado a sua mãe? Às vezes minha mãe me liga, fala, pergunta coisas que ela sempre pergunta todas as vezes que ela liga. E aí você responde todas as vezes as mesmas coisas diante das mesmas perguntas que ela fez. E aí? E às vezes nós, como somos mais velhos, nossos pais fazem algumas perguntas pra gente, a gente não quer nem ouvir. Mas quando você for pai, você vai entender, você vai ouvir o seu pai. Você vai ouvir as mesmas perguntas da sua mãe no telefone. E você vai responder da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, porque você sabe que um dia você vai estar ligando para o seu filho. E talvez ele vai responder ríspida, como você respondia na sua adolescência. Então você aprende a dar valor. Você aprende a ouvir. E o provérbio está dizendo: ouve o seu pai. Não despreze o seu pai. Não despreze o que ele está dizendo. Às vezes a gente olha e fala: ultrapassada, opinião ultrapassada. Nós vivemos outros tempos modernos. Ouve. Para e ouve. Tem sabedoria ali. Tem amor ali. Tem cuidado ali. Meu irmão. Vou segurar aqui para eu não engasgar, porque senão eu não consigo pregar. O Provérbios diz também, 24, versículo 24 e 25. Grandemente se regozijará, se alegrará o pai do justo. O que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe. Alegrem-se esse que te gerou.
Você tem dado alegria aos seus pais? Vocês são motivo de alegria quando eles falam de você? Você que está me ouvindo, você é motivo de alegria quando seu pai fala de você? Ah, fulano, nossa, meu filho, enche de orgulho. É muito triste ter filhos que viram as costas para os pais, ter filhos que estão em caminhos totalmente diferentes daquilo que os pais ensinaram, dando tristeza ao coração dos pais. É triste. Você tem obedecido os seus pais, honrado os seus pais? Efésios 3, 6. Nós estamos estudando o livro de Efésios, né, Renan? Nós vamos chegar lá. Efésios 6, último capítulo, no primeiro versículo diz: seja obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Opa, o mandamento, porque muitos mandamentos era só obedecer, mas esse tem uma promessa junto. Tem uma promessa junto. Agora eu quero falar de honra. Você tem honrado seus pais? E eu quero dar exemplos de honra. Honra significa respeito. Você tem respeitado seus pais? Você tem falado com eles como filho? Se colocando no seu lugar de filho? Porque independente da sua idade, querido, você continua sendo filho. Independente se você está velho já, você continua sendo filho. Respeito é o mínimo na nossa vida. Você tem respeitado? Você tem valorizado seus pais? Você tem obedecido aos seus pais? Você tem tratado eles com carinho? Pelo menos no dia dos pais, você olhou no olho dele e falou: eu te amo. Você fez uma oração por ele. E você agradeceu a Deus pela vida dele. Hoje meu pai almoçou lá em casa. Nós fizemos isso. Uma forma de honrá-lo, em oração pelo menos. Você botou uma fotinha lá no seu Instagram, junto com o seu pai. Com o seu amigo você coloca no aniversário dele, né? Mas você honrou o seu pai. É o seu pai. É isso que nós estamos falando. É aquele que te gerou. É aquele que trabalhou, que suou. É aquele que errou muito com você, mas ele é o seu pai. Talvez você não entendeu a forma como ele dizia eu te amo, mas ele te ama. Ele te ama do jeito dele. Talvez ele era grosso, duro, igual coice de mula, mas era seu pai, era o jeitão, era o jeito que ele foi criado. Ele não sabia, é o que ele recebeu, ele está te dando. Nós somos muito duros, queridos, nós somos muito exigentes, e aí o seu pai pode ter falhado com você, o seu pai pode ter, enfim, feito muitas coisas, dito palavras ruins para você, mas mesmo assim, querido, nós precisamos honrá-los. Você pode honrar com as suas palavras, você pode honrar cantando para ele, você pode honrar dando presente, você pode honrar dando proteção para ele. Vai chegar um tempo em que você vai proteger muito mais o seu pai do que ele proteger. Isso vai mudando, a escala vai mudando. Você vai se tornando protetor dele. É ou não é? Olha o irmão Dino aqui com o Juninho. O Juninho deve cuidar do irmão Dino bastante. Isso é lindo, gente. Isso é lindo porque isso é o pai semeando no coração do filho. Meu Deus, olha a hora. Me aguenta aí, queridos. E honra é isso. Com palavras, com presença, a sua presença o honra, os presentes o honram, a proteção o honra, a participação o honra. Eu quis colocar tudo com P. Palavra, presença, presente, proteção e participação. Sua participação na vida dele, a participação dele na sua vida, mesmo que seja para dar uma opinião sobre um carro que você vai comprar e que você, mesmo que você não queira, aquele que ele está falando, mas ouçam. Ele gosta de participar da sua vida. Torne-se ele participante de alguma forma na sua vida. Honre, agradeçam e por fim, perdoe-o.
Perdoe, querido. Perdoe o seu pai. Talvez ele não foi do jeito que você sonhou. Talvez a sua linguagem de amor era diferente da dele. Meu pai dizia eu te amo, me dando. Hoje mesmo ele estava lá em casa, eu e meu irmão mais novo, a gente estava jogando Super Nintendo. Eu comprei aqueles controlezinhos antigos. E a gente jogando, ele vendo a gente jogando, ele ria. Simplesmente ria. Eu ficava olhando e falei, eu acho que vai lá não é? Acho que ele via a gente pequeno, sei lá. E a gente ria, se divertia, ele ria também. Gente, são coisas tão simples. E que a gente deixa passar. E que a gente só vai entender, mas eu que sou pai e já fui filho, eu estou dizendo para você, não precisa esperar ser pai para entender. Eu já estou te falando. Deus está falando com você. Honre agora. Honre já, você não sabe o dia de amanhã. E aí ele dava presentes para a gente dizendo, não dizia com as palavras dele, mas o presente ele estava dizendo, eu te amo. Era o jeitão dele. Jeito bruto, sistemático. Mas o arroz na mesa, o feijão, a carne, estava dizendo, eu te amo, estou te sustentando. Eu lembro que uma vez, olha a hora, vocês estão de boa aqui comigo? Faz assim. Então, beleza. Teve uma vez que eu sempre fui tímido, mais do que o Davi. E aí, pequeno, na idade dele, uns 8, 9 anos, eu tinha vergonha de ir nos lugares comprar algumas coisas. Eu precisava comprar coisas para a escola. E aí meu pai sabia que eu era vergonhoso, ele falou, eu vou parar a Toyota aqui na frente da cartonagem, quem lembra da cartonagem? Vou parar aqui em frente à cartonagem, você vai descer e você vai lá comprar seus materiais. Eu falei, sempre fez isso por mim, não consigo. Não, você vai, eu tô aqui te olhando, tô aqui na frente. Ele sabia, né, Iga? A Iga conhece meu pai. Ele sabia que aquilo era uma forma de, vamos, igual, né, vai voar. Me ajudou, queridos. Eu fui lá, comprei, quase morri, mas comprei. Era uma forma de dizer, eu te amo, eu estou aqui, estou do seu lado. Não estou lá, mas estou aqui te observando, estou cuidando de você. Hoje eu entendo isso. Lá na nossa aborrecência, a gente não entendia, achava que era coisa do meu pai. Meu pai o adolescente vira o zoinho. Minha mãe, não quer nem que leva na escola mais. Chamar de denguinho, né? Juninho, nem pode mais chamar de pititita. Não pode mais. Acabou. Irmão, deixa o seu pai te chamar do jeito que você que ele quiser. É seu pai. Ele limpou sua bundinha fedida de cocô. Pelo menos eu limpei muito deles. Né? Tem pai que não limpou não, mas eu queria limpar a primeira cocô das crianças. Quis dar banho, quis curar um umbigo. Curou, né? Participe, deixe seu pai participar da sua vida, pelo amor de Deus. É lindo demais. Estou terminando. Desculpa de abrir tanto meu coração, mas eu estava dizendo o quê? Perdoe. Perdoe seu pai. Perdoe, libera a vida dele em oração. Deus, eu perdoo. Hoje eu entendo meu pai. Por mais que ele foi horrível com você, disse coisas horríveis, perdoe do mesmo jeito. Por mais que ele te abandonou, perdoe do mesmo jeito. Por mais que você não tenha contato com ele mais, perdoe do mesmo jeito. Amém? O que eu entendi quando me tornei pai, entendi o que era ser pai, entendi o que era ser filho, e entendi um pouco, eu coloquei até assim, um pouco, o coração de Deus Pai. E esse é o último ponto que eu quero falar com você, que mesmo que nós não temos um pai, então Davi foi usado por Deus agora há pouco para falar isso, mesmo que você não tenha uma referência de pai, mesmo que você não, ou que você tenha o melhor dos pais, o pai é maravilhoso, lindo, perfeito, quase perfeito, mesmo assim, queridos, nós precisamos entender a paternidade de Deus, o amor de Deus, mesmo assim, seja no extremo ou no outro, nós precisamos entender. E eu entendi assim que eu aceitei Jesus. E lá eu tinha essas coisas de, meu pai isso, meu pai não me ama, achava que não me amava. E Deus me fez entender isso logo quando eu me converti.
Jesus entrou no meu coração e a paternidade foi uma das coisas assim que Deus tratou comigo, no meu quarto, sozinho. Nem tinha encontro com Deus na época. Mas Deus tratou comigo. Tudo aquilo que a gente faz no encontro, Deus fez comigo sozinho num quarto. E Ele me curou de tudo isso, me fez entender o amor, a graça dEle, a justiça dEle. E o próprio Jesus, Ele conta uma história, uma parábola, que é do filho pródigo. O filho esbanjador que pede a herança do seu pai. Eu acho esse filho tão tão abençoado, em outros termos, mas tão, sei lá, que ele pede a herança pro seu pai. Ele estava matando o seu pai. Se ele estava pedindo herança, era como se ele dissesse: eu preferia que o senhor tivesse morto para que eu tivesse dinheiro. Era esse o entendimento quando ele pedia herança naquele tempo. Talvez hoje também, enfim. Mas ele faz tudo que ele faz, e aí, querido, ele volta. E a representação desse homem que a Bíblia coloca, que Jesus conta, é a representação do próprio amor de Deus na nossa vida. Eu não quero falar do filho pródigo, não quero falar do irmão do filho pródigo. Eu quero falar desse pai, esse paizão que recebeu eles, que é a representação de Deus. Ele volta, e aí você que não teve seu pai, receba aí essas palavras, querido. Volta, vá para o Senhor, porque Ele te recebe com amor, assim como Ele recebeu o Filho. E aí em 1 João 4:17 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amor, o Filho é recebido com amor. Você é recebido em primeiro lugar com o amor de Deus. Em segundo lugar, esse pai que nós precisamos conhecer, ele nos dá abrigo. Quando o pai vê o filho, ele sai correndo, e olha, que não era da cultura dele saírem correndo, não. E aí ele sai correndo, ele deixa tudo aquilo, aquele pensamento de lado e vai até o filho. E assim, ele se manifesta como um Deus que abriga a gente. Ele diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Abrigo. Tira toda a veste de pecado, de sujeira, e é o que Jesus faz através de nós. Faz em nós através do sacrifício dele. E nos acolhe, nos abriga em Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Esse é o nosso Pai, querido, nosso paizão. É aceitação. Diz o versículo 15 de Lucas, no capítulo 15, versículo 22, coloque um anel no seu dedo, um calçado em seus pés. Os servos não receberiam anel e calçados. O pai o aceitou como filho. Então ele não aceitou ele como servo. Coloca anel e calçado, é sinal de aceitação, de filiação nele. Afeto, o pai o abraçou e o beijou. O filho chegou, ele abraçou e beijou. Isso mostra afeto, consolo, através do Espírito Santo. João 14:16, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Pai que te afaga. Alegria, vamos fazer uma festa, diz também a palavra de Deus. Em João 15, e aí em João 17 diz: agora vou para ti, mas disse essas coisas enquanto estou no mundo, para que tenham alegria em mim. Alegria, Deus te recebe com alegria e alimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Então, queridos, nós aprendemos com o amor do Pai. Eu quis colocar aqui para você que Ele nos dá amor, abrigo, aceitação, afeto, alegria e alimento. É isso que o Pai Celestial,
E é isso que a gente aprende que eu aprendi, conhecer o coração desse Pai, que nos dá destino, que nos dá a palavra, que nos dá força, que nos dá amor, que nos dá alimento, que também nos repreende, puxa a nossa orelha, nos corrige, porque Ele precisa nos corrigir, nos colocar no prumo, na linha. Esse é o Pai. Então não sei como foi seu pai, de cá ou de lá, em qual extremo ele está, mas Ele, nosso Pai, o Deus Pai, te ama, te abraça, te corrige, te ensina, te dá destino. Para concluir, dá-me teu filho, teu coração, é o que Deus pede para mim e para você. Também. O mesmo versículo que se aplica de mim como pai para os nossos filhos, também se aplica de Deus, Ele pedindo o seu coração por inteiro, não por interesse que você tenha nele, mas por quem Ele é. Ele diz: observe os meus caminhos, ande nos meus caminhos. E aí, está a fim de se jogar nos braços do Pai ou não? Se lance, querido, no amor de Deus, na graça dEle, que te alcançou, nesse Pai que nos abraça, esse Pai que nos corrige, esse Pai que nos dá destino. Para terminar, o que eu entendi quando me tornei pai? O que é ser pai, o que é ser filho, o coração de Deus Pai. E também entendi que preciso entender mais, aprender com o que meu pai me ensinou, aprender com o que os meus filhos forjam em mim, aprender com o que o Deus Pai me orienta na sua santa palavra. É um desafio ser pai, não é não, pai? Mas isso também é um privilégio, não é não? Seja grato aos seus pais. Sejam pais espirituais. Sou grato ao pastor Manuel pela vida dele, pelo seu pai terreno. Seja grato. Agradeça ele. Você já agradeceu ele hoje? Se não tem por algum motivo, seja grato a Deus pela revelação da sua paternidade em você. Se você não tem algum pai, agradeça ao Senhor pela revelação dele. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vi um poema, eu queria ler para vocês. Como eu sou um pai novo, é um poema de um pai mais avançado em idade. Ele diz o seguinte: se eu tivesse meu filho para criar de novo, eu pintaria meus dedos e apontaria muito menos para eles. Eu passaria menos tempo corrigindo e mais tempo conversando. Eu tiraria os meus olhos do meu relógio e perceberia mais o quão rápido o tempo está se passando. Eu me importaria em saber menos e saberia me importar mais. Eu passaria mais tempo brincando com eles. Eu ficaria menos sério e me divertiria mais. Eu correria mais com eles e olharia mais as estrelas. Eu seria menos firme, mas firmaria mais meu amor por eles. E eu reformaria a autoestima e deixaria a reforma da casa para depois. Eu amaria menos a força e viveria mais a força do amor. Irmão, aproveite. Pai, eu quero falar para você. Aproveite seus filhos. Viva a paternidade de corpo e alma. Às vezes a gente está tão preocupado em dar para eles. Teve uma história que diz que um filho, o pai, empresário, riquíssimo, no final do ano, antes do final do ano, falou: filho, eu trabalhei bastante esse ano, você viu, agora eu estou disposto a dar o que você quiser, qualquer presente que você pedir. Ele falou: Ele falou assim: pronto, lá vem o pedido, né? Um PlayStation. Aí ele falou assim: tá bom, pai, eu quero mais tempo com o Senhor. Só isso. Que Deus nos ajude, pais. Que Deus nos ajude a ouvir os nossos filhos, a corrigi-los, que eles precisam.
mas que quando eles crescerem, eles possam se orgulhar do pai que eles têm ou tiveram. Que eles possam dizer que nós fomos seus super-heróis, mesmo sabendo que a gente não é. Mesmo sabendo que nós sangramos. Mesmo sabendo que nós erramos. Então seja mais sensível aos seus filhos e filhos. Sejam mais atentos, atenciosos aos seus pais. Amém? Acho que está entre família aí, não está? Se tiver filho aqui que está longe do pai, por favor, você chega a ele aí. Se você já está junto do seu pai, pode ir lá, não vou pedir música não. Cadê os filhos do Ed? Pode subir aí. Se você ficar sozinho, pode trazer junto para sua família aí alguém. Seu amigo íntimo que vive lá na sua casa. Abraça seu pai. Se seu filho não estiver aqui, se você estiver me ouvindo e é filho, acaba esse culto aí, liga pro seu pai, manda uma mensagem para ele, posta a fotinha dele lá, ainda dá tempo. Tira agora aí, ó, no culto, procura uma foto antiga. Diga, super-herói. Amor, traz as crianças aqui. Cadê a Lília? Vem, filho. Pode subir aqui. Todo mundo já chegou aí, a sua família, seu pai. Você que está em casa. Você que está em casa, abraça aí seu pai. Abraça aí sua família. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu não sei onde está seu pai. Talvez você precise liberar perdão na vida dele. Aproveite hoje, querido. Mande uma mensagem para ele. Ou libera aí no seu coração. Aí mesmo. Aceite o amor de pai na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a serem homens segundo o Teu coração. Homens, ó Pai, que vivam a Tua palavra, que amem ao Senhor. Que tenham sabedoria, Pai, para lidar com tantas questões que vêm relacionadas à paternidade, a ser chefe de família. Mas também, ó Pai, nos faça ver que privilégio nós temos de conhecer um pouquinho, uma faceta do Seu amor, do amor ágape que nós temos pelos nossos filhos, pela nossa família. Nos ajude, ó Pai, a enxergar com um olhar de gratidão por tudo que o Senhor já tem nos entregado, pelos nossos filhos e também pelos nossos pais. Eu te agradeço por ser pai do Davi, por ser pai da Elisa. Te agradeço pelo meu pai, José Bana. Te agradeço por ele. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor me ensina como um pai que o Senhor é, pelas suas correções, mas também pelo seu afago, teu carinho, teu cuidado, pela tua palavra que me alimenta todos os dias, pelo teu amor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, e que o Senhor venha converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Consola o coração daquele pai que tem um filho distante dele agora, mas que ele também possa, como diz o Provérbios que nós lemos, o texto, que ele possa orar ao Senhor pedindo que esse coração desse filho seja novamente conquistado por ele, para que ele possa também ensinar. Talvez lá no passado, Pai, ele não sabia o que ele sabe hoje, mas hoje ele sabe e ele pode fazer diferente. Que ele lance a semente no coração dos seus filhos, ó Deus. E a semente é a tua palavra, são os teus ensinamentos. Te agradeço, meu Deus, por essa noite. Te agradeço por ser pai, de verdade. Obrigado por esse privilégio.
E eu te agradeço, Senhor, por tudo que és. Abençoe cada pai que está aqui e cada pai que está nos ouvindo. Em nome de Jesus, nós chamamos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode abraçar o seu pai, sua mãe.